Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma Manutenção Mental. Hoje aqui com um tema muito especial, como sempre, né? Nós estamos aí alegres por ter vocês conosco. E quem que a gente vai entrevistar hoje, Robson? Hoje nós vamos falar com Agnaldo Benedito de Oliveira. O cara é fera, hein? Vale a pena. Vale a pena conferir. Vale a pena conferir aí. Confira. Manutenção Mental ele é um programa voltado para reestruturação cognitiva, né? Transformação. Aquilo que a gente acha que é verdade, muitas das vezes, Robson, é verdade só para nós. E o Manutenção Mental ele vem para mudar um pouco, para falar que tudo que a gente conhece como verdade está sujeito à mudança. E hoje eu estou feliz, sabe por quê, Robson? Porque eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que já me ajudou bastante lá no passado, Agnaldo Oliveira. Um prazer ter você e seja bem-vindo, Guiná. Boa noite a todos. Eu espero que todos possam apreciar um pouco dessa nossa conversa. Eu fico muito feliz pelo convite, Tiago. Pelo contrário, eu não te ajudei. A gente caminhou junto ao longo desse tempo, desse conhecimento que nós tivemos. E fico muito feliz por você estar hoje à frente desse trabalho que eu conheci desde o início, né? E eu tendo a oportunidade de conhecer o Robson também. E espero que nós tenhamos muitas vezes a oportunidade de sentarmos e podermos dialogar sobre essas questões. Maravilha, obrigado. Show de bola. Seu currículo aqui é extenso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouco diferente hoje. Vamos falar do início, vamos falar da sua infância e depois um pouco ali da sua adolescência, para que a gente possa conhecer melhor o Agnaldo, né? E apresentar para a galera aqui também, que ainda não conhece, né? A minha infância é uma infância de pessoa muito pobre. Eu vim de uma família muito pobre, morei em favelas. E na minha infância, eu tive a oportunidade de jogar futebol, era uma paixão que eu tinha. E o primeiro clube que surgiu na minha vida, nas categorias de base, foi o Velo Clube de Rio Claro. Eu fui acompanhar um amigo que os pais confiavam muito em mim, eu era um pouco mais velho que ele. E aí os pais pediram que eu acompanhasse ele até Rio Claro, que ele ia fazer um teste. E aí quando chego lá, por incrível que pareça, são coisas de Deus na vida da gente, né? E faltava um atleta para completar o treino. E aí esse amigo meu que eu estava acompanhando falou para o treinador, falou, olha, o Agnaldo joga, o Guina joga. Aí ele pegou e falou, viu, você não quer trocar esse tipo de coisa? Eu falei, mas eu não trouxe material nem nada. Ele falou, não, tem lá no vestiário. E, por fim, eu troquei, treinei, eu fiquei e o rapaz que eu acompanhei não ficou. E aí eu fiquei 2 anos no Velo Clube, mas a minha família, como eu acabei de dizer, é uma família que necessitava do meu apoio. Eu venho de 3 irmãos, meu irmão mais velho, que faleceu há 2 meses e meio atrás, com 60 anos. Ele era mais velho, depois tinha eu do meio e a minha irmã caçula. Então era eu e meu irmão que tinha que ajudar meu pai e minha mãe. E aí eu abandonei o Velo e vim embora para Piracicaba de novo. E aí eu virei guarda-mirim de futebol. Na guarda-mirim eu tocava na banda e aí fui trabalhar na faculdade de assistente social na Assunção, pela guarda-mirim. E aí, com esse longo desse tempo, jogando futebol amador dentro da cidade de Piracicaba, surgiu o 15 de Piracicaba na minha vida. E aí eu fui para o 15 de Piracicaba, nas categorias de base, fui para o júnior, e daí do júnior começamos a treinar com o profissional. Quando eu subi para o profissional, eu fui para o União Barbarense. Era um treinador que estava no 15 de Piracicaba na época, e ele foi para o União Barbarense e me levou junto. E lá eu cheguei, já profissionalizei, já comecei a jogar. Fiquei 2 anos no União Barbarense, depois fui para o América Minas, depois voltei para o Capivariano, com um treinador que estava no América Minas e veio para o Capivariano, que é o Perrella, que é um atleta conhecido na cidade de Piracicaba e região. E aí ele me trouxe para o Capivariano, aí joguei no Comercial, joguei no Caldas, em Goiás, e o último clube que eu joguei foi em 2001, pelo Sinop, onde surgiu o Rogério Ceni. Então essa foi e só uma a curiosidade trajetória. daí que vem o apelido Guina? Mas o Guina era desde a infância. Já tinha desde antes, a infância, então, né? já tinha. É Mais fácil falar Guina do que falar Guinaldo, né? Mais fácil. Hoje vai ser Guina, carnaval, Sem né? dúvida, Alegria, com então certeza. hoje vai ser menos
menos formal, vamos dizer assim, né? Bacana, isso aí é bem uma trajetória na parte do futebol, assim, né? Sim. E vendo o seu currículo aqui, aí já foi a sua infância e adolescência, né? Com certeza. E tem um momento dessa adolescência aí que sua vida deu uma guinada para um lugar diferente. Sim, você sim. estava indo bem no futebol, né? Tava seguindo uma carreira profissional aí. Com certeza. E como que você vê assim, essa guinada e o que aconteceu na sua vida que você pode compartilhar com a gente aí? Na realidade, Robson, o que acontece muito no meio do futebol hoje em dia, o futebol hoje ele é uma válvula de escape para qualquer jogador que vem de periferia e busca uma ascensão, principalmente no lado financeiro. Ele consegue mudar a vida dele, da sua família e de quem está ao seu redor. De uma forma significativa, Sem né? dúvida, não tenha dúvidas quanto a essa questão. E a gente tem muito uma visão assim, que é como se fosse uma loteria, né? A gente já almeja assim, ter pra muito poucos sucesso, também, né? ganhar muita grana. E Na daí... realidade, o futebol em si, ele atinge essa magnitude financeira a 1%, viu? A realidade isso é que essa. complicado, né? Mas é uma carreira que você consegue administrar da melhor forma possível, você consegue tocar, ter uma família, uma vida bem abastada e assim por diante. Mas o que acontece no meio do futebol? Você vem sem estrutura familiar. Por mais que você tenha uma família que te ame, mas você acaba vindo de uma família bem desestruturada financeiramente. E aí, quando você chega e se depara com valores financeiros que você nunca imaginou na sua vida, você acaba se perdendo ao longo do tempo, né? Mas não foi isso que aconteceu comigo. Na realidade, o que aconteceu? Quando eu encerrei minha carreira em 2001, eu montei uma empresa de publicidade e propaganda, inclusive uma dessas pessoas que eu trabalhei nessa área se chama Ari Jones, é um radialista hoje na cidade de Piracicaba. E aí, com o tempo, eu deixei de trabalhar com ele e criei minha própria empresa de publicidade e propaganda e trabalhava com essa empresa. Como eu vim de uma periferia, eu sou nascido e criado na região de Santa Terezinha, imagine que eu convivi com todo tipo de pessoa, desde favelados, de traficantes, pessoas idôneas. Várias realidades, né? Sem dúvida. A periferia dá isso para a gente, você entendeu? E aí, em 2003, Robson, eu fui preso. Eu fui acusado de tráfico de entorpecente, fui preso e tive uma condenação de 10 anos. Nossa, muita coisa. Com certeza. Bastante coisa. Aí, para você que está em casa, começa o nosso verdadeiro podcast aí, Manutenção Mental, pautado em cima dessa fala do Guina, né? A gente, semana passada, esteve recebendo aqui a Bruna Ananias, né? Você conhece? Conheço. Veio falar sobre inclusão social. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante na sociedade, que a sociedade, ela cobra muito isso, que é a mudança, né? Mas ela oferece muito pouco a questão da oportunidade. Então a gente vai falar hoje aqui sobre segunda chance. Quando eu falei antes que o Guina me ajudou no começo, e eu falo assim, o que foi essa ajuda aí? Eu precisava de um local para começar a trabalhar com os dependentes químicos. E ninguém confiava no Thiago ali, usuário, dependente químico, tal. A gente trabalhou junto e em 2012 o Guina foi lá, colocou a cara e alugou no nome dele o sítio onde foi o Projeto CAD. Desde então a gente vem mantendo uma relação bem bacana de amizade, né, companheirismo. Várias outras pessoas que fazem parte dessa trajetória, como o Dr. Oscar Júnior, que esteve aqui no primeiro programa, né? Com todo Fera, hein? mundo, né? Oscar é fera. Fera, porque ele está escutando aqui, então puxando o saco dele aqui. Então, pessoal, o Guina é um exemplo também de quem aproveitou a segunda chance. Ele veio falar agora aqui da fase da vida dele que ele foi encarcerado. Isso, vamos chamar esse trecho aqui de caminhos tortos. Sem dúvida. Exatamente. E para falar sobre isso, sobre essa superação, esse aproveitamento dessa oportunidade, nada melhor do que trazer pessoas que não têm vergonha de falar do seu passado, como eu, como o Robson, né? Como as pessoas que estiveram aqui. Então, hoje, Guina, assim, com toda essa visão que você tem, você acha que a sociedade ela cobra muito, mas ela entrega muito pouco? Não tenha dúvida, Tiago. Isso acontece muito. E quando aconteceu isso na minha vida, eu lembro que quando eu cheguei na delegacia, o delegado ele me falou o seguinte, ele queria prender 2 pessoas, que ele alegava que eram traficantes da região de Santa Terezinha, e ele alegava que eu tinha contato com essas pessoas e assim por diante.
E aí ele falou para mim, ele falou, você me entrega essas 2 pessoas e você vai embora. Bom, se eu tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui, né? Então, eu preferi seguir o sistema penitenciário ao qual me adentrei em 2003 e segui esse ritmo até a minha absolvição. Então, assim, só que quando você chega no sistema penitenciário, todas as pessoas da sociedade em si, você já se torna uma pessoa condenada pela Tem sociedade. outro olhar, né? É complicado, né? Mudou o seu olhar. A minha esposa, na época, a Renata, que eu só tenho que agradecer todos os anos que nós caminhamos lado a lado, e ela foi uma pessoa primordial na minha vida, principalmente naquele momento. Ela, minha irmã, principalmente, Eliana de Cássia de Oliveira, meu cunhado, Valdenir, que foram as pessoas, junto com meu irmão Denidson, e os meus filhos, principalmente, que foram as pessoas assim que foram... Sua rede de apoio. Foram a minha rede de apoio. Inclusive, quando eu recebi a condenação, Robson, na outra semana, a minha irmã e a minha esposa foram me visitar. E aí eu disse a ela, falei, olha, você tem a oportunidade de seguir seu caminho, de seguir sua vida. Eu acabei de receber uma sentença de 10 anos. E você não é obrigado a tirar a cadeia comigo. Você tem a sua vida aí e você tem a liberdade de seguir seu caminho. E ela virou para mim, ela falou assim, eu vou seguir com você aonde quer que você vá. Isso é muito bom, né? Enquanto você estiver aqui... Então, para a gente entender, a sua condenação foi de 10 anos. 10 anos. Você ficou quanto tempo, Guina, preso? Na realidade, o que aconteceu, Tiago? Para vocês poderem entender um pouco toda essa questão. Quando eu recebi a sentença, que eu saí do fórum, cheguei no CDP de Piracicaba. Nós temos 3 sistemas penitenciários no nosso país. É o CDP, onde você fica aguardando uma condenação ou uma absolvição. Que é o Centro de Detenção Provisória. Centro de Detenção Provisória. Quando você recebe uma sentença, aí você vai para o sistema penitenciário, certo? Nesse sistema penitenciário, você tem ainda 2 sistemas, que é a penitenciária e você tem o CR, que é um Centro de Ressocialização. Quando eu saio do fórum e venho para o CDP, eu morava numa cela, por 7 meses eu morei numa cela com 60 homens, mais ou menos. E no outro dia... 7 meses, 60 homens. Eu fiquei aguardando ou a absolvição ou a sentença, e chegou a sentença. Quando eu chego dentro da cela, eles me questionam como que foi a audiência, esse tipo de coisa, eu explico para eles o que houve, os erros que aconteceram na minha sentença, e aí no outro dia de manhã eu saio para o banho de sol. Quando eu saio para o banho de sol, eu encontro um senhor de mais ou menos 55 anos, 60 anos de idade, que me chama e fala, Aguinaldo, posso conversar com você? Eu falei, pois não. Ele falou assim, cara, eu estava ouvindo a sua narrativa ontem, depois que você chegou do fórum. Você entende de lei? Eu falei, não. Ele falou, cara, fala para sua família, eu vejo que a sua família é muito atuante com você. Fala para sua família trazer lei de execuções penais, Código Penal, Código de Processo Penal, execuções penais, né? E a Constituição Federal vai ensinar a lei para você. E eu saía todo dia de manhã estudar com esse cara. Ele foi o seu mentor ali, né? Foi meu mentor lá dentro. Incentivou, assim. Mas para você ver como as coisas são paralelas dentro do sistema penitenciário, Robson. Ao mesmo tempo que eu recebi uma oportunidade de entender o que estava acontecendo comigo, eu também recebi uma oportunidade de fugir do sistema penitenciário. Nossa. As pessoas eles estavam promovendo uma fuga dentro do CDP e estavam negociando armas, esse tipo de coisa, e a forma que iam tomar o CDP na época, e eu estava incluso. Isso em 2001. Isso em 2003. 2001. Foi o fim da carreira. 2003, Muito bom. E por incrível que pareça, as coisas todas caminhando para que isso acontecesse. Você teve que de novo ali tomar uma decisão. Sim, mas eu estava no meio, porque eu tinha acabado de receber uma sentença de 10 anos. Isso ia acabar com a minha vida. Acho que a liberdade é a primeira coisa que a pessoa pensa. Sem ali, dúvida. Né? E aí o que aconteceu? Na semana que era para acontecer isso, eu recebo o bonde. O bonde é a sua transferência, quando você sai do CDP e você vai para o sistema penitenciário.
E isso foi, eu acredito que foi a mão de Deus, cara. Porque Eu até ia citar isso. Você falou de Deus no começo, né? E naquele aí, momento ali você não entende muito. não, mas... a gente não entende. Então você toma mais sentença. Não, você não tenha ainda. dúvida. E imagine você ficar fugitivo. Tinha negociações para que a gente já fosse para o Paraguai, quem ia resgatar a gente. Eram várias pessoas que estavam participando disso. E por incrível que pareça, eu acordo, acho que eram umas 4, 5 horas da manhã, chegam na cela e falam o número da minha matrícula. Fala, Aguinaldo, você está indo de bonde. Eu falo, como assim? E, lógico, fico todo revoltado com a coisa toda pronta para acontecer no final de semana. E vou para Casa Branca. Chego em Casa Branca, fico na inclusão, ao qual você espera um tempo até você ser cadastrado no sistema penitenciário daquela unidade. E aí, com o tempo, eu demorei acho que 10 dias para descer para o sistema normal. E aí eu desço e vou para o raio 3. Lá eu fico dois meses. Fico 2 meses, nesses 2 meses... Ficou 7 no CDP. Mais 2 meses em Casa Transitou Branca. no bonde, 2 meses em Casa Branca. Casa Branca. E aí a minha família, na época, nós temos o CR feminino aqui em Piracicaba. Carlos Cantarelli. Isso, só que antigamente era masculino. E aí a minha família vem, passa por entrevistas, esse tipo de coisa, e ela se coloca à disposição para que consiga me trazer para o CR. E nesse meio tempo, quando eu chego em Casa Branca, no primeiro dia que eu chego, que eu venho para o raio normal, eu saio para o banho de sol. E aí, os presos, quando eles vão sair para trabalhar, os que estão no semiaberto e vão sair para trabalhar, os que trabalham ali dentro da unidade mesmo, faz uma oração ali e todo mundo sai para trabalhar. E eu estava com um rapaz que eu estava na mesma cela que ele, e ele pega, ele chama um pastor para ler uma passagem da Bíblia para ele, mas ele chama o pastor para dar risada do pastor. Tá? Engraçado. E ele chama, ei pastor, o senhor está aí há tanto tempo, fala uma passagem da Bíblia para mim. E aí o pastor fala uma passagem da Bíblia para ele, e aí ele vira para mim e fala, e você, irmãozinho, você não quer que eu leia uma passagem da Bíblia para você? Eu falei, não, para mim não. Falei, quando eu vim preso, eu estava afastado de Deus. E não é porque eu estou hoje aqui, nessa situação, que eu vou me agarrar numa Bíblia. Ele fala assim, mas mesmo assim eu vou ler algo para você. Ou vou falar alguma coisa para você que Deus está tocando em mim. Eu falei, pois não. Ele falou assim, Deus trouxe você aqui para não levar você à sepultura. Então, você só vai sair daqui no tempo de Deus. E aí, eu fiquei 2 meses em Casa Branca e fui transferido para o CR. Eu tive a oportunidade de vir para cá. Fiquei 1 ano e 8 meses, quase 2 meses, 2 anos praticamente nesse CR. E o que mudou na minha vida o CR? O CR ele dá oportunidade para você estudar. E aí, o sistema penitenciário não era tão flexível nesse sentido ainda na época, e o CR já não, o CR dava essa oportunidade. Eu voltei a estudar. Esses 7 meses que eu tinha passado no CDP, eu estudei um pouco de leis com... A sementinha foi plantada. Foi plantada, ali, né? com o seu Quer Clóvis. dizer, você utilizou no momento difícil da sua vida em que você poderia fazer associação com pessoas que não estavam no mesmo intuito, e sim poder piorar a sua situação jurídica, mas não, você reverteu esse quadro fazendo o quê? Alimentando o seu cognitivo com uma coisa que poderia mudar a sua vida e realmente mudou. E o que mudou? Mudou, o ponto crucial que mudou a minha vida e o modo de pensar foi o dia que meu filho foi me visitar, o Tiago. Tiaguinho. Ele foi me visitar e aí quando terminou a visita, ele tinha de 7 para 8 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E ele segurou na minha mão e falou assim, papai, vamos embora. Nossa. Como é que eu ia falar para o meu filho que eu não podia acompanhá-lo, que eu não podia estar com ele mais naquele momento e eu não podia mais participar da vida dele, pelo menos por 10 anos. E naquele momento eu falei, eu preciso mudar a minha realidade e a realidade da minha família.
foi aí que as coisas começaram a acontecer. A gente pode... Esse momento aí foi a chave, né? O momento da virada, né? De repente você teve a consciência de onde você estava ali, do tempo que você ia passar, né? E aí que vem os próximos desafios, né? Porque você está preso ali, você tem até uma oportunidade de estudar, mas aí vem outros desafios, né? Com certeza. Não é só porque você está ali estudando que tudo vai dar certo, né? E outras barreiras também. De repente você estudando ali, você vai ter parceiros ali incentivando, de repente até uma nova fuga, né? E isso acontece muito, Robson, porque o sistema penitenciário, como o Tiago falou no início, né? A sociedade está preparada para te dar uma nova chance, para te dar uma nova oportunidade, esse tipo de coisa. A cobrança existe. Existe a todo momento. É legal E não só para a gente, para os familiares são piores. Também, é pior. Para os familiares é pior. Estamos sendo codependentes da nossa situação também. Não é só a codependência na área da dependência química que a gente fala, mas o filho do detento, a mulher do detento, a mãe do detento. Como que fica, Aguinaldo? Como que você usou esse combustível aí que poderia ter deteriorado a sua parte mental como força para te impulsionar a ter uma formação hoje em direito, para atuar na área jurídica? Para que você que não conhece, Robson, ele atua no sistema prisional, ele atua na Fundação Casa, ele atua no esporte até hoje, na luta, né, da questão racial, ele está ali militando. Então, como você usou tudo isso aí como combustível a favor, Guido? O que me fortaleceu, eu fiquei, como eu disse para vocês, eu fiquei quase 2 anos no CR. E você encontra dentro do CR uma forma de opressão que você não tem ideia. A opressão dentro do CR é pior do que no sistema penitenciário comum. Por que eu digo isso para você? Que nem eu estava num CR dentro da minha cidade, onde a minha família poderia vir me visitar até a pé. E assim, a alimentação é melhor, o tratamento com as famílias é melhor, a situação sua é melhor, porque era um espaço que você tinha 120 vagas e esses 120 reeducandos, que eles são tratados como reeducando e não como preso, como sentenciado, como réu, cada um tem a sua cama. E isso é uma dignidade tremenda dentro do sistema penitenciário, até porque 7 meses eu dormi no chão. Os que não conseguiam dormir no chão, dormia amarrado no lençol e assim por diante. E quando eu chego em Casa Branca, a mesma coisa. As pessoas que lá já estavam na sua... se chama jega, fala jega, que é o pedaço de pedra onde se torna uma cama, onde você coloca o colchão. E as outras pessoas dormem no chão. Então, assim, as pessoas que vão galgando espaço na jega ou na cama são as pessoas, um vai de bonde ou vai ganhando a liberdade, quem está fala-se praia, quem ali, dorme, né, no chão, vai subindo. E aí o que acontece? A opressão dentro do sistema do CR era muito grande, porque qualquer coisinha que acontecia, eu vou mandar você de bonde, eu vou mandar você para o fundão, eu vou mandar você para isso, para aquilo. Né? As ameaças eram muito grandes. E a lei de execuções penais fala que você tem que ter o juiz da execução, o próprio Ministério Público tem que acompanhar a execução dos presos dentro do sistema penitenciário. E aqui em Piracicaba, por incrível que pareça, a gente não via a cara do juiz, do promotor e assim por diante. E por incrível que pareça, quando eles resolveram ir no CR, e lá eles chegam e vão buscar a pasta dos presos, esse tipo de coisa, eles se deparam comigo, um réu que está ali quase 2 anos, com uma condenação de 10 anos. E aí ele chama a diretora, chama o diretor de segurança e fala, viu, o que esse preso está fazendo aqui? Aí, inclusive, o nome dela era doutora Vilma Mete Fogo, para você ver. Era a diretora. Nome, mas, assim, uma pessoa amável, de uma índole assim, que faltam adjetivos para falar do trabalho dela. Bacana. Como ela conduzia toda aquela opressão que os próprios funcionários faziam com os presos. E ela conseguia fazer com que isso não chegasse tão forte em nós. E aí o que acaba acontecendo? Ele pega e fala, não, ele tem que ir embora daqui. E aí, com a ajuda dos agentes penitenciários, que já não gostavam da gente, porque a gente conseguiu fazer
criar um diálogo dentro do sistema penitenciário do CR com a unidade de direção, né? E dentro do CR você tem a área de segurança, que é a diretora que cuida, e você tem uma ONG que administra. E por incrível que pareça, nesses um ano e pouco que eu fiquei, eu trabalhava na administração. Então eu fazia prestação de contas de tudo que entrava, e a gente administrava aquilo da melhor forma possível para que pudesse atender. E mexeu no sistema ali. Nós né? mexemos no Mexeu sistema. no sistema. E isso desagradou muita gente. E aí eles me mandaram de bonde e eu voltei para Casa Branca. Eu acho que foi em 2004 para 2005, eu volto para Casa Branca. Outro aí, fator que poderia desmotivar você. Sem dúvida, não tenha dúvida. Porque assim, Tiagão, imagina você subir num bonde, aonde você vai gastar de viagem mais ou menos umas 2 horas, quase 3 horas, aonde os agentes param para almoçar, deixam você no sol bem quente. Várias histórias. Então, assim, e quando eu chego em Casa Branca de volta, me colocam numa cela onde eu fiquei sozinho. E aí eu não tomei café da manhã, não almocei, não jantei. E aí no outro dia de manhã está passando um preso que ele fazia limpeza e eu bato na grade. E aí ele fala, viu, o que você está fazendo aí? Essa cela é para estar vazia. Eu falei, então, eu cheguei ontem aqui, estou sem comer nada até agora. Ele falou, não, você precisa avisar o diretor, então, que você está aqui e assim por diante. Bom, converso com o diretor pega e me conduz para descer para o raio normal. E lá em Casa Branca tem 3 raios, raio 1, raio 2 e raio 3. Na primeira passagem que eu estive lá, eu passei pelo raio 3 e quando eu chego de volta, eu vou para o raio 1. E ali, ao longo desse tempo, logo em seguida, a gente vê que acontece a segunda mega rebelião do Estado de São Paulo. Então, era uma outra. Lá. Eu estava lá dentro do sistema penitenciário nesse momento. E aí, o que a gente. Inclusive, tem um filme que fala, que é o Salve Geral, que fala sobre a realidade que aconteceu no sistema penitenciário. Sim. Esse filme é muito interessante. Muito ordem nacional. Que ali você percebe que quando você está... Revolucionou não, abriu o olho da sociedade para que estava acontecendo algo dentro ali. E quando você está inserido nessa realidade, aí você tem que tomar partido, parece. Você não pode simplesmente, não, vou ficar aqui estudando. Você não tem que escolher, você não escolhe. Tem escolha. Você é obrigado a entrar no jogo ali, senão você é contra eles, alguma coisa meio que assim. Esse filme é fantástico. Só que o que acontece? Muita coisa que demonstra no filme não é a realidade que aconteceu no sistema penitenciário. Porque o que acontece? Quando chega o sistema penitenciário, na realidade, Tiago, Robson e todos que estão nos ouvindo, é um sistema penitenciário analfabeto ou semi-analfabeto. E muita gente ali mal sabe ler e escrever. E aí, quando chega o primeiro salve geral dentro do sistema penitenciário, e aí, quando chega o salve, as pessoas passam nas celas avisando, vai ter um salve à tarde, e aí tem que sair todo mundo. Então, nós temos o banho de sol, que ele abre 4 horas da manhã, ele passa a fazer uma contagem, depois serve o café da manhã, e aí abre a primeira tranca para o banho de sol. Sai quem quer e fica dentro da cela quem quer. Aí, umas 9 horas, 9h30, vem a segunda tranca. Entra quem quer ou sai quem quer também. E às 10h30 fecha para servir o almoço. Aí entra todo mundo para dentro da cela. Então, quando chega um salve geral dentro do sistema penitenciário, ao qual eu me encontrava, era uma penitenciária comandada pelo 1º Comando da Capital. Então, todo mundo saiu para o salve, para ouvir o que nós tínhamos que estar ouvindo ali dentro. Isso. E esse salve chegou da seguinte forma. O sistema penitenciário estava se mudando o jaleco que se usava para ir para as audiências e assim por diante. Nós tínhamos um jaleco marrom e eles estavam implantando um jaleco laranja, meio amarelo e assim por diante. Só que esse jaleco não dava para todo mundo.
e eles não permitiam quem não tinha o jaleco sair para a audiência. Então você perdia a audiência, ia ter que remarcar a audiência, e você, se você estava na iminência de liberdade, isso atrasava a sua liberdade e assim por diante. Então, o sistema penitenciário fez várias reivindicações. Na época, o secretário de administração penitenciária era o Nagashi Furukawa. E aí mandou-se esse comunicado que a gente queria. A oportunidade de, se não tivesse o jaleco para todo mundo, a gente conseguisse usar o jaleco antigo. Tipo assim, eu estava no raio 1. Se a minha família mandasse um Sedex com um produto perecível e ele chegasse na terça-feira, eles só iam dar esse produto para mim na segunda da outra semana. Se fosse perecível, perdia tudo aquilo. Sim. Então, nós estávamos solicitando que chegasse, já fosse disponibilizado para o réu. Outra coisa, a minha família, quando tinha oportunidade de me visitar, porque minha esposa trabalhava na época no shopping, então ela tinha uma folga por mês. Mas quando ela ia me visitar, ela não poderia, se ela me visitasse no sábado, ela não poderia me visitar no domingo. Só poderia entrar 2 visitas. Então, nós estávamos solicitando que as pessoas que viessem de fora, outros familiares... Né, Só para tirar uma dúvida para mim, explique para mim melhor o que é o salve geral. O salve geral é o que vem da cúpula de quem comanda a penitenciária, os presos. Isso seria dos presos? Dos presos. Não da parte do governo, nada. Esse salve geral é como se fosse uma informação ou um pedido que os próprios presos reivindicam ali, né? O crime organizado que comanda o sistema penitenciário, eles que mandam um salve geral, certo? Okay. Então, esse salve vem para todos os presos ali, para eles terem ciência que nós estamos debaixo de uma administração do crime organizado e a gente tem que ler e caminhar sobre a cartilha deles. Ali você não tem opção de falar não quero seguir. Não tem opção. É um salve geral, né? Você tem que seguir aquilo ali. E aí, beleza, logo em seguida a gente recebe um memorando do Nagashi Furukawa. Existia uma penitenciária e um CDP já rebelados na época, e ele pede para que durante 30 dias o sistema penitenciário se mantenha em paz, que ele vai rever as reivindicações e automaticamente ele vai dar um retorno. Só que nesses 30 dias, o que ele faz? Ele reforma Venceslau II, e isso vocês vão ver no filme, e ele transfere toda a cúpula do sistema penitenciário do crime organizado, ele acreditando que ele automaticamente ele ia quebrar. Que você foi junto também? Não fui. Aí ele pegou os cabeças do crime organizado que comandava o sistema e mandou para Venceslau II. Só que, Robson e Thiago, cada sistema, cada raio dentro do sistema penitenciário, no mínimo, tem 80 irmãos. Você entendeu? Então, se você tirar 5, 10 de cada... a força maior continua ali. Vai ficar. Então, viu? Vai cair um, vai voltar outro e assim por diante. Dentro desse cenário que você viveu, não cortando sua linha de raciocínio, que a gente tem meia hora ainda, eu quero sugar bastante coisa de você ainda que possa ser relacionada a essa transformação. Porque essa história aí a gente tem que ter... Mas isso vincula a transformação. Porque aí, quando chega o salve geral... Porque existiu um habeas corpus de um pastor que ele estava sendo acusado de ter molestado uma criança. E ele entra com um habeas corpus falando que o crime hediondo ele era inconstitucional. Sim. E ele consegue esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E isso viabiliza que todos os presos do sistema penitenciário possam montar o seu pedido de liberdade provisória ou uma progressão de regime, alguma coisa nesse sentido, baseado nesse habeas corpus. Puxa. Só que daí, quando chega o salve falando, viu, vocês têm que manter a paz, que não é do dia para a noite que vai embora, esse tipo de coisa, e assim por diante. E aí ele fala, quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu levantei a mão e falei, eu quero falar. Aproveitou a oportunidade. Sim, aí, inclusive na época, era uma pessoa aqui de Piracicaba, que era o cabeça lá dentro, falou, pois não, Gui, não pode falar. Falou, olha, gente, o crime organizado, o crime hediondo, ele acontece, existe há 16 anos. E hoje nós temos uma oportunidade muito grande de ter uma porta de esperança para que todo mundo consiga algo da sua sentença. E eu tenho a minha esposa e 5 filhos lá fora, não tem ninguém por eles.
Aí ele virou para mim e falou assim, você entende alguma coisa de lei? Eu falei, olha, eu venho estudando ao longo desse tempo que eu me encontro encarcerado e acho que eu posso ajudar de alguma forma. E aí ele fala para mim, pois então você vai trabalhar dentro do judiciário aqui dentro. Olha que interessante. E aí eu começo a montar Começa a trabalhar no judiciário, dentro eu do começo a penitenciário. trabalhar lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. E hoje, do esse ponto start. de vista já jurídico, né, e social, o Brasil ele pune. E realmente ele entrega depois? Tiago, não entrega. E eu sou prova viva disso. Nós temos a FUNAP, que é uma fundação, que ela cuida da reinserção dos presos do sistema penitenciário quando o preso ganha sua liberdade. E, automaticamente, eles também são uma fundação que eles colocam a empregabilidade dentro do sistema penitenciário. E existe uma cláusula nesse contrato com a fundação, com a FUNAP, que o preso que ele sai de liberdade e ele não tem aonde ficar, ele não tem um poder aquisitivo para se manter, a FUNAP é obrigada a dar para ele 3 meses no início de um aluguel, para que ele possa se manter, ajudar numa questão de trabalho ou de estudo e assim por diante. E eu procurei a FUNAP quando eu saí. E eu tive as portas fechadas. A FUNAP não faz isso. Então, aquela história que não estão preparando pessoas melhores para a reinserção é verdade. Sim, não tenha dúvida. É um assunto complexo, né? Porque muitas vezes a sociedade acha que bandido bom é bandido morto, né? E aí você não tem a oportunidade ali de se reconstruir, né? Porque você sai da cadeia, você vai fazer o quê, né? Você tem ali um histórico ali que você vai procurar emprego, ex-cadeieiro, né? Isso é complicado, né? E a gente está falando sobre superação, sobre transformação. Então, é importante falar chega sobre na isso. barreira, né? Tipo, você quer mudar. Porque a verdade seja dita, tem pessoas que não estão aí, que não vão mudar, que vai Sim, continuar no com crime. Isso é certeza. um fato, a gente tem que ser sincero em relação a isso. Mas tem muita pessoa que quer mudar, né? Pô, você passou todo esse tempo lá estudando. De repente você quer ver uma oportunidade de você seguir em frente, mas nem sempre é tão fácil. É outra barreira que você vai enfrentar aí. Mas olha, uma coisa que eu posso garantir para vocês, porque isso eu vivi na pele. 50% a 60% do sistema penitenciário é inocente. Eu achei que era Puxa mais. vida. Fazer uma piadinha, que lá todo mundo é inocente, né? Porque eu assisti o filme, então. Não, mas é a realidade. E eu falo para você, por quê? Por que eu falo isso? Quando eu consegui a minha absolvição, antes da minha absolvição, eu saía todo dia de manhã, ia cela por cela, pegar relatos dos presos que lá estavam e dependendo dos relatos que eles estavam, eu montava os benefícios deles. E aí nós solicitamos que o juiz da vara de execução viesse na unidade para que a gente pudesse discutir com ele essa questão. E aí a gente conseguiu, na época, acho que 180 presos nós conseguimos que fosse progredido de regime e eu acho que 120 nós conseguimos que fosse de liberdade, com esse trabalho que nós fizemos. E o que isso mostra para a gente? O sistema penitenciário ele é uma mina de dinheiro. Por quê? Você, hoje, um preso custa aí, vamos falar para o Estado, que ele custa de 2.500 a 5 mil reais por preso. Tá. Aonde você vê esse dinheiro atingir o preso? Você chega no sistema penitenciário, você não tem uma cama para você dormir, você não tem um colchão para você dormir, você não tem uma toalha, você não tem um lençol. Tudo isso, quem leva para você é a sua família. Você não tem produto de higiene, quem leva é a sua família, você tem que comprar. E algumas penitenciárias, Robson e Thiago, pasmem, os presos que lá trabalham e eles não têm contato com a família, porque muitos são abandonados pela família mesmo. E aí esse dinheiro fica no pecúlio, fica guardado. No final do mês, o diretor da penitenciária ele manda um cronograma de coisas que você pode comprar no mercado. Um preço absurdo, fora da realidade nossa. E esse dinheiro que o preso poderia ajudar o seu familiar alguma coisa, ele tem que comprar para ele poder se manter lá dentro. Então, é esse sistema que a gente vê isso acontecer hoje em dia, até hoje. Então, sabe? se a gente for falar, a sociedade ela tem culpa nessa reinserção também, né? Não tenha dúvida, Tiago. O que mudou a minha vida aqui fora foi que, a partir do momento quando eu fui absolvido,
mesmo encontrando várias pessoas que viraram as costas para mim, não queriam falar com a minha família, alguma coisa, foi a mudança que aconteceu na minha vida foi voltar ir para uma faculdade. Foi essa a realidade que me mudou. E hoje, pasmem, eu entro em alguns lugares e eu sou mal recebido. Mas quando as pessoas veem o currículo da gente, como nós estamos hoje, e aí eles são obrigados a me engolir. Mas, só para vocês terem uma noção, eu tinha uma empresa antes de acontecer tudo isso comigo e eu prestava serviço para várias prefeituras. E uma dessas prefeituras que eu prestava, muitas vezes eu ia de bermuda ou de calça, esse tipo de coisa, ia buscar material para fazer o material, esse tipo de coisa, e as pessoas me conheciam, me chamavam por Aguinaldo, por Guina e assim por diante. E quando eu começo a cursar o direito, trabalhar na área, atuando esse tipo de coisa, eu vou nessas prefeituras, eu vou de terno. Porque é a forma que você atua, a forma que você... Quando você já está na faculdade, é a forma que você tem que... Uma pergunta para você, Guina. Você acredita que as pessoas olham com medo do crescimento? Um grau de comparação no sentido assim, eu não posso ver o Guina melhor que eu. Eu não posso ver o Thiago melhor que eu. Eu não posso. A sociedade desde o início querendo a disputa, né? Desde quando a gente tem inserido na sociedade, tem esse lance da disputa. Eu acho uma coisa tão infantil. Né? Mas isso acontece, Thiago, de duas formas. Quando eu chegava de terno, as pessoas me chamavam de pastor. Entendeu? E quando você coloca da forma que você coloca, a gente analisa pela questão racial. Sim. Pela questão racial, nós tivemos o preto não pode estudar. A abolição o preto da tem escravatura, que ser pastor. Né? Então, dia 13 de maio, ao qual todo mundo fala, vamos festejar, vamos falar, vamos aplaudir, esse tipo de coisa, todo mundo esquece do 14 de maio. O 14 de maio, ele joga toda essa população negra às margens da sociedade, sem poder trabalhar, sem poder estudar e sem poder conviver com a população branca. E aí são formados quilombos, são formados favelas, e a favela, na realidade, ela tem o nome de favela, porque a primeira favela que foi criada no Rio de Janeiro, existia uma planta chamada favela, e é onde eles começam a construir essas casas em volta dessas plantas. E aí começa a se chamar favela. Que incrível, né? Veja como que é, né? As barreiras vão estar sempre aí, né? Tem as barreiras das pessoas próximas, que é o que você citou, né? Daquelas que são como os caranguejos, né? Exato. Que quer puxar você para baixo, né? Fica puxando para baixo. Quer puxar você para baixo sempre. E tem a outra barreira, que é o preconceito das pessoas de fora, que nem conhece você e já faz uma ideia ali sem conhecer, né? Dentro dessa fala de se conhecer, termina sua linha de raciocínio, mas lembra de falar sobre isso, de se conhecer, a importância de se conhecer. Isso é legal. Então, basicamente é isso mesmo, né? Essas duas barreiras que a gente enfrenta, duas no mínimo, né? As pessoas próximas, que às vezes você espera uma ajuda, que quer te puxar para baixo, e aquela barreira ali que não quer que você evolua, né? É bem complicado mesmo. Quando a gente fala, sabe por quê, Guina? Porque assim, a gente falou sobre segunda chance. Sim. E dentro da minha história e da sua história, nós não tivemos segunda chance, nós criamos a segunda chance. Com certeza. O dependente químico que ele reconhece, ele cria uma segunda chance, porque a sociedade tem um estereótipo ali pejorativo, né, para ele. Certeza. E para você também. E você aproveitou essa segunda chance que você criou para estudar, porque não foi o Estado que te deu o estudo, foi você que buscou estudo dentro da condição que o Estado está te oferecendo. Eu tive duas pessoas, na realidade 3 pessoas muito importantes além da minha família, na época que eu estudei. Uma delas foi o vereador Longato. Por quê, Robson e Thiago? Eu saí do sistema penitenciário com uma mão na frente e outra atrás. Eu perdi o que eu tinha lá atrás, quando eu vim para o sistema penitenciário, eu perdi tudo. E eu começo a cursar uma faculdade na carne e na coragem, sem ter dinheiro, sem nada. Então, assim, eu cursava um semestre, brigava pelo outro, ia negociando, ficava devendo. E o Longato foi uma dessas pessoas que, quando eu comecei no ISCA, depois eu fui para a Unip, em Limeira, e depois eu vim para a Unimep. Foram os últimos anos que eu cursei. E aí, o que aconteceu? O Longato era uma dessas pessoas que me ajudavam a negociar, ia lá, discutir e assim por diante. E outras 2 pessoas
que eu não posso esquecer, uma delas é o Oscar. Dr. Oscar Silveira Júnior. Foi uma das pessoas primordiais para que eu pudesse me formar. E outra foi o Max. Ele trabalhava na secretaria da Unimep. E toda vez que ele via que eu estava desesperado... Ai, Max assiste, meu. Esse cara ajuda todo mundo, cara. Psicólogo, doutor, mano. Sem dúvida. E ele me ajudava demais. Inclusive, tinha uma outra funcionária lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que pena, que me ajudou muito também. E o curso de Direito da Unimep é um dos melhores do Brasil, Nossa, né? Tem até hoje dúvida. Ainda, né? E aí, quando você fala do pertencimento, o que acontece? O que me alimenta hoje em dia? É mudar a vida das pessoas como eu mudei a minha. Quando eu chego, principalmente na Fundação Casa, hoje na Fundação Casa nós temos 62% dos presos são negros. 62%? 62%. E aí o que acontece? Quando eu chego, eu vou fazer uma palestra na Fundação Casa, eu vou num dia de visita, não me apresento e fico vendo o tratamento deles com pais, mães, eu inclusive fui com muitos você numa palestra já foi 10, 15 anos atrás. Inclusive, muitos ali já são pais de família, entendeu? E aí quando eu chego na palestra, no dia que eu vou para palestrar, a primeira pergunta que eu faço: o que vocês vão fazer quando vocês saírem daqui? Eu ouço N coisas, inclusive, eu vou sair, vou traficar, vou roubar, eu vou matar fulano que fez com que eu viesse para cá, e assim por diante. Quando eu falo da trajetória da minha vida, o que aconteceu, da onde eu saí, aonde eu cheguei e aonde eu pretendo ainda chegar, porque eu não paro a minha vida, eu busco cada dia mais conhecimento, se estruturar para que eu possa conseguir salvar mais vidas. E aí explicar o seu exemplo, né? Sim. E o legal é isso, né? Que você não procurou só crescer pessoalmente, mas tem todo aí um trabalho de ajudar outras pessoas Sem também, dúvida. Uma visão bem mais ampla, né? E por agora eu incrível sei que pareça, de onde vem seu nome. Guina, eu acho que vem de guinada, né? Também. Tá sempre evoluindo, legal, sempre. não tinha pensado nisso. Fica a dica aí, viu? E aí o que acontece? Quando eu termino a palestra, por incrível que pareça, eu não vejo um adolescente virar para mim e falar assim: eu vou continuar roubando, eu vou roubar, eu vou... Como que eu faço para voltar a estudar? Eu quero ser um professor, eu quero ser um advogado, eu quero ser um promotor, eu quero ser um juiz. Então, e principalmente quando eu, dessa unidade ao qual eu demoro para voltar, alguma coisa nesse sentido, eu recebo uma ligação de uma mãe ou de um pai, ou até mesmo do garoto que lá estava: doutor, eu voltei a estudar. Eu retomei a minha vida com a minha família, estou ajudando a minha família. Cara, não tem preço. Isso não tem preço. Então, assim, é o que me alimenta hoje em dia. Você entendeu? E uma das outras coisas que hoje é um legado que eu levo, hoje vocês veem que a maioria dos policiais do estado de São Paulo usam câmeras corporais. Sim. Essas câmeras corporais, elas aconteceram por causa do trabalho que a gente fez com o Conselho Estadual da Secretaria de Justiça. Era uma pauta que nós tínhamos para levar para o governo do estado de São Paulo, para o Dória na época, e o presidente vira para mim e fala assim: e aí, Aguinaldo, nós precisamos constituir uma pauta para a gente discutir com o governo sobre a questão de segurança e esse tipo de coisa. E eu trouxe para eles cinco estatísticas da população negra, jovens negros que não chegavam aos 23 anos de idade, que morriam na mão de policiais. 87% dentro da Bahia, um estado predominantemente negro, 85% em Pernambuco, 83% no Ceará, 70% no Rio de Janeiro e 67% no estado de São Paulo. Após essa reunião, nós marcamos uma reunião com o comando da Polícia Militar, comando da Polícia Civil e todo o sistema judiciário dentro do estado de São Paulo. Após a reunião, com direito à fala e discussão, ao qual eu tive e outros conselheiros, nós saímos de lá com
15 batalhões que começariam a usar Utilizar as câmeras corporais. essas câmeras corporais. Isso já é um grande avanço, né? Que elas já existiam, compradas há muitos e muitos anos e os policiais não usavam. Partindo Então, de um ex-presidiário. Exatamente. Eu acho que isso aí é bom para os dois lados, né? Tanto Sem para dúvida. defender o policial também, que Lógico. pode ser acusado injustamente, como para também defender um possível abuso de autoridade aí, né? E tá ligado a isso. Vou fazer duas perguntas para você. Pode aproveitar os 5 minutos finais, né, Robson? A primeira é bem fácil, junto com a segunda você já responde as duas, né? Quem errou merece a segunda chance? E a outra, o sistema prepara ou abandona? O que você acha do sistema do governo, sistema dessas coisas? Ele prepara a pessoa ou ele abandona ali? Como que você vê mais isso hoje em dia, assim? Olha, eu não vejo uma preparação do governo, mas eu vejo pessoas que hoje, como eu e outras pessoas, buscam, através de um trabalho com a própria FUDAP, porque eu tenho feito várias reuniões através do Conselho Estadual, para que a gente... Existe na lei de execuções penais que o preso que ele está no semiaberto, ele possa sair para trabalhar. Inclusive, tem um estudo desse, inclusive, partindo do Dr. Oscar Silveira Júnior e hoje da doutora Marina Petroni, sobre a questão do réu condenado no semiaberto, no crime comum, que ele é condenado a 1/6. Só para vocês terem uma noção, um pai de família, ele sai do trabalho, passa num bar, tomando uma gelada, conversando, de repente ele se envolve numa briga, e ali machucou alguém, deu lesão corporal, alguma coisa nesse sentido, e ele responde um processo desse no aberto, né? Ele responde esse processo em liberdade, e vem uma condenação onde ele é condenado no semiaberto. O semiaberto dá a possibilidade que ele possa sair para trabalhar e estudar, e volta a dormir no sistema penitenciário. Esse pai de família, ele trabalhava, ele estava trabalhando. Quando ele chega no sistema penitenciário, ele é proibido de sair. E aí o sistema penitenciário, quando o advogado entra com o pedido para que ele possa sair e trabalhar e se manter naquele trabalho para poder continuar sustentando a sua família, é negado. E essa discussão que nós estamos tendo com o sistema penitenciário, porque a lei de execuções penais reza isso. Então, quando você cerceia esse pai de família de sair para trabalhar, você está deixando de manter um pai de família e construindo mais um criminoso. Porque a hora que ele sai, ele encontra no sistema, dentro da nossa sociedade, mas você é um ex-presidiário, eu não posso dar um trabalho para você. Sim. Mas hoje nós um temos... assunto amplo, né? Amplo, bem muito amplo, bem Na delicado. verdade, a reinserção social ela não é um favor, né? Ela é um compromisso constitucional e principalmente humano. Então, a gente hoje esteve aqui com o Guina, que é um exemplo de superação, que é um exemplo sim, de quem criou uma oportunidade dentro de um sistema que é defeituoso, que tem muitas falhas. Quero que você venha em um outro programa, que a gente tem um espaço para falar, porque o assunto é amplo, envolve muitas coisas. Não dá para a gente ter uma orientação de pauta em uma hora. Fica meio pela metade os assuntos. Fica pela assim, metade, né? então a Seria gente legal ter um pouco mais tempo, e foi bacana. vai muito convidar legal. você para estar uma segunda vez aqui. Mas diante desse cenário de aproveitar a segunda chance, você já respondeu que o sistema é muito falho, né? Já respondeu também que obviamente, a segunda chance é importante na vida das pessoas. Olhando para aquela câmera e falando para quem está nos assistindo hoje, dê suas considerações finais e um recado para os jovens e para os familiares que estão passando por dificuldade, ou vendo ali o seu ente querido indo por esse rumo, seja pelas drogas, seja pela prisão. O que você diria para eles hoje? Pegando todo o exemplo de vida que você teve. Fazer uma piada, né? Como sempre. É como se fosse dar uma dica para quem não vê saída, né? Tipo... Exatamente. Exatamente isso. Olha, o que eu consigo ver hoje em dia, em todas essas questões, quando eu termino as minhas palestras no sistema penitenciário, principalmente, eu deixo duas reflexões para eles. Uma delas é o seguinte: nós não somos donos da nossa vida. Muitas vezes eu fiz isso, batia no peito, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero e acabou, viu? Se eu quiser tirar minha vida, eu tiro e assim por diante. E quando eu chego no sistema penitenciário, Tiago e Robson, eu tenho a plena certeza que eu não sou dono da minha vida.
eu não tenho direito de magoar e fazer as pessoas que me amam passar pelo sofrimento que eu permiti que isso acontecesse. Eu não tenho esse direito. Então, eu não sou dono da minha vida. Então, quando eu parto que eu tenho uma família, que eu tenho meus irmãos, que eu tenho amigos, que eu tenho uma rede de proteção de pessoas que me amam, eu tenho que pensar muito naquilo que eu vou fazer. Porque essas pessoas, eu sei o que minha mulher sofreu, o que os meus filhos sofreram, e eu vejo no sistema penitenciário o que essas mães sofrem numa fila de visita para entrar, para sair do sistema penitenciário. E outra coisa que eu deixo para eles, a outra reflexão, uma vez eu tinha um treinador de futebol no América em Minas, e ele fez uma palestra e ele terminou com assim: tinha uma multinacional, e imagine, todo mundo trabalhando numa multinacional, querendo subir de cargo. Então era uma loucura, um querendo derrubar o outro e assim por diante. Sim. E aí as pessoas chegam numa segunda-feira, na entrada, e tem uma faixa escrito, a pessoa que atrapalhava o seu crescimento nessa empresa faleceu. Deixe as suas coisas no seu local de trabalho e vá no ginásio velar essa pessoa. E aí todos deixam os seus pertences no seu local de trabalho e eles seguem para o ginásio. Quando eles chegam no ginásio, tem lá um caixão, e aí todos passam por esse caixão e voltam para o seu local de trabalho. E ao final, a pessoa que ela chega nesse caixão, ele se depara com um espelho. O que isso quer dizer? Aquilo que o Tiago falou lá atrás. A única pessoa que pode me atrapalhar no crescimento da minha vida sou eu mesmo. Então, é isso que acontece. Se a nossa sociedade entender que quando você dá uma oportunidade para um reeducando, reinserir, ele ser inserido na sociedade, você está tirando um criminoso da sociedade. Então, são essas pessoas que eu busco resgatar para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Show de bola. Parabéns, Guilherme. Resumir isso? Desistir jamais? Com certeza. Show de bola, né? Sem dúvida. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito bom o bate-papo, né? Eu que agradeço. Agora eu sei que é o Guina da Guinada, né? E vale sem mais. Oportunidade, o ciclo nunca acaba. Não tem como, Tiago. Por mais oportunidades, sejam criadas por nós mesmos ou por outras pessoas. Não tenha dúvida. Redes sociais? Olha, eu tenho a minha rede social, que é o Aguinaldo Oliveira, né? Eu tenho a minha rede social pessoal e tenho a minha rede social, que é uma profissional, que a gente atua nas questões de raciais, crimes raciais, principalmente injúrias raciais, pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, e a gente está aí dentro do Estado, nos 645 municípios, trabalhando para a gente mudar essa realidade. Então siga lá, Aguinaldo Oliveira. Siga também Calil, Robson. Segunda-feira eu estou aqui de novo, do mesmo horário. E o terapeuta Tiago Lima. Um forte abraço para vocês. E o Manutenção Mental dessa segunda fica por aqui. Obrigado. A gente se vê por aí. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto no seu celular. 12ª edição do Copla Campo, um grandioso evento do agro, de 23 a 27 de fevereiro, das 8 às 17 horas em Piracicaba. Produtor rural, prepare-se para uma experiência completa em inovação, tecnologia, conhecimento e negócios. Entrada totalmente gratuita. Mais de 140 expositores e praça de alimentação completa. Novo espaço pecuário, palestras, demonstrações e visitas a campo. Novidades no app do Cooperado. Faça sua inscrição gratuita pelo site Copla Campo 2026.